Oi, senta aí, vamos conversar. Meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista, escritora e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre uma vida mais leve, espiritualidade, muitos livros. Vocês sabem que um dos meus assuntos preferidos do mundo, assim, é relacionamento. E eu acredito muito que nós somos feitos para nos relacionarmos e justamente por nós não sabermos algumas coisas ou por estarmos tão contaminados com tantos estímulos e egoísmo, a gente acaba se relacionando mal, sofrendo nos nossos relacionamentos, e eu não acredito que Deus nos fez para isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que nós fomos feitos para nos relacionarmos bem e nos curarmos em relacionamento. No entanto, nós vivemos uma sociedade adoecida, onde as pessoas olham só para si de uma maneira em que a gente praticamente ignora a existência do outro. E isso eu estou falando mesmo dentro de relacionamentos, de casamento. Só que tem uma coisa que me incomoda muito, que é a gente se prepara tanto para tantas coisas na vida, né? A gente se prepara para o trabalho, a gente faz cursos, a gente faz faculdade, a gente se aprimora, tem diploma, muitas vezes a gente se aprimora para um hobby. Eu gosto de determinadas coisas, eu vou estudar sobre aquilo, eu vou ler, eu vou comprar cursos e tudo mais, mas quando a gente fala de relacionamentos e de criação de filhos, mas principalmente de relacionamentos, eu vejo as pessoas operando no automático, como se, eu vou saber o que fazer no final das contas, sabe? E não sabe. E o que a gente vê ali? A gente vê pessoas se machucando, se magoando, sem saber por que ele fez isso, por que ela fez aquilo. É por isso que eu considero o investimento, assim, mais eficiente, de melhor custo-benefício, é o conhecimento de relacionamento. É o investimento que a gente faz em aprender mais sobre como nós deveríamos nos relacionar. Eu já dei aqui várias dicas de livro ao longo dessa, sei lá, mais de uma década de vida desse canal, muitos cursos lá na tenda. Inclusive, se você não é aluna da tenda, se você não é assinante da tenda, aqui embaixo tem, por favor, o link para você se inscrever na nossa comunidade online. A gente fala também de relacionamento familiar, tem aulas semanais, tem comunidade, tem cursos exclusivos só para quem é assinante. Tudo que eu leio, que eu estudo, vai lá para a tenda, porque é lá que a gente se expande. Feito esse breve merchan, hoje eu queria falar de alguns livros que talvez não sejam tão óbvios assim, mas que eu considero muito importantes para o meu relacionamento. Para quem não sabe, eu estou com meu marido há 22 anos. Nesse ano nós completamos 20 anos de casados. E sinceramente, quem olhava a gente lá no começo não poderia dizer que a gente ia dar certo. Temperamentos muito distintos, culturas completamente diversas, gênios fortes, não é mesmo? No entanto, a gente não só deu certo, como a gente considera que o nosso casamento, além de uma bênção, é um presente. E ainda que sejamos duas pessoas imperfeitas, a gente construiu um relacionamento perfeito, um lar adequado para 3 jovens criaturas crescerem. E algumas leituras foram fundamentais para mim, algumas ele leu também, mas para mim, foram muito fundamentais para a construção de quem nós somos como indivíduos nos relacionando, e são essas leituras que eu queria mostrar para você hoje. Vai ser dica de leitura mesmo. O primeiro eu já mostrei para vocês lá no passado, Amor e Respeito. Tem a versão original dele, foi a versão que eu li lá atrás quando eu era noiva, depois eu li casada, mas essa versão aqui, muito mais curtinha, é a versão de Amor e Respeito na família, onde aborda também os filhos. Fala muito sobre as necessidades individuais que a gente supre, ou que a gente se propõe a suprir quando nós assumimos um relacionamento. Porque todos nós, indivíduos, temos necessidades. E a partir do momento em que a gente se predispôs a ficar com uma pessoa, a gente está assumindo que ela vai suprir muitas das necessidades que a gente tem e que nós vamos suprir as delas. Esse livro, principalmente a versão original, mas eu trouxe essa aqui porque eu já mostrei a outra, então eu tô mostrando essa, eu achei assim, fundamental. Eu amo muito esse livro da From Walsh. Não é um livro fácil, é um livro científico de quando eu estava estudando aconselhamento familiar, então tem muito tempo, acho que na época eu até mostrei para vocês aqui, mas ele é um livro que me ajudou a entender a dinâmica social dentro da família. Todos nós trabalhamos muito com a questão do individual, né? O que eu preciso, o que eu, Fabiana, sou, que bagagem que eu trago, quem meu filho é. Essa visão muito unitária de cada indivíduo. A Froma, ela ajuda a gente a compreender, tem muitos dados clínicos, ela tem uma vasta experiência, ela ajuda a gente a perceber, através dos ensaios clínicos e dos casos de consultório e das muitas pesquisas, dos estudos que ela traz aqui, como que a gente precisa entender a família como uma construção entrelaçada, independente das necessidades individuais ou individualizadas. Eu acho que a maior riqueza desse livro para mim foi compreender que a família só funciona quando eu consigo colocar em segundo plano algumas das minhas necessidades individuais
para a necessidade da unidade família. E a partir daí eu fortaleço a minha individualidade. É um livro que, embora não seja, porque é um livro mais acadêmico, mas ele não é um livro difícil de você entender, de botar em prática. Esse aqui, eu já falei tanto pra vocês dele, já dei aula dele, já entrou em clube do livro, já fiz tanto assunto dele, porque eu amo, eu fiz os seminários de comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, ele é um especialista em comunicação não violenta, e uma técnica simples que eu aprendi lá atrás, quando eu ainda namorava, depois eu fui descobrir que era desse livro, fez toda a diferença na maneira como nós nos comunicamos. Muitas vezes os casais, eles brigam, eles se batem, eles se magoam, fazem feridas duradouras porque eles não sabem comunicar a sua mágoa, comunicar a sua necessidade, fala de maneiras abruptas, e isso acaba gerando problemas que vão perdurar para uma vida, para uma geração inteira. Nesse livro, ele te mostra de forma prática como você aniquilar a violência da comunicação. Porque pensa, marido e mulher precisam conversar sobre todos os assuntos todos os dias. Se você começa a abordar a sua comunicação, as suas necessidades, as suas percepções daquele relacionamento de maneira violenta, você vai, de duas uma, ou receber violência de volta, ou você vai começar a construir um muro de proteção. Outra pessoa vai querer se isolar dessa violência e daqui a pouco vocês não têm mais diálogo. Ao invés de construir pontes para um passar para o lado do outro, vocês estão daqui a pouco os dois em fortalezas totalmente separadas. Comunicação não violenta é daqueles livros para a vida, que você lê, relê, e que se você colocar em prática, você vai saber conversar. E às vezes, com uma palavra, você tem uma comunicação completa. Acredite em mim, a comunicação não violenta, ela pode salvar o seu casamento, porque a comunicação violenta é o que a maioria das pessoas pratica todos os dias. O outro livro não tem nada a ver com relacionamento, e você vai falar, Fábio, o que é? É o Mindset, da Carol Dweck. Eu já falei tanto desse livro, tanto, porque esse livro é aquele tipo de livro que ajuda você a entender por que você pensa como você pensa. E a partir dessa percepção, você começa a entender que o outro pensa dessa forma e que se vocês conseguirem se conectar, vocês vão ter que crescer. Ela fala basicamente da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. E no relacionamento, a mentalidade fixa, que é justamente a de não aprender, a de não entender como o outro pensa, a de não evoluir, traz problemas e atritos que vão tornando a relação impossível de se sustentar. Um relacionamento, ele precisa de um mindset de crescimento, porque as pessoas estão em constante mudança. Pode, olhando assim, você pensa, nossa, é só de desenvolvimento pessoal, de negócios, Não. O mindset que você tem no seu relacionamento, ele faz total diferença na forma como você vai enxergar o seu parceiro e como você vai se comportar. O outro, gente, eu acho que eu já falei também muito desse livro aqui, porque eu uso muito com as minhas alunas, em mentoria, lá na tenda, tem muito dele, que é Não Acredite em Tudo que Você Sente, como a gente identificar os esquemas emocionais. Eu acho que um dos grandes acertos do Robert Léry é que ele escreve de uma maneira muito fácil. Apesar de toda a bagagem, né, de consultório, a bagagem acadêmica, ele consegue trazer para os exercícios práticos, para os exemplos práticos, a maneira como a gente não pode confundir aquilo que a gente sente no momento com a realidade dos fatos. Muitas vezes eu olho para o meu marido e eu estou enxergando uma realidade a partir de um sentimento que eu estou elaborando. E ele mostra pra gente como a gente não fazer isso, como o pensamento alimenta o sentimento alimenta o pensamento, e que se eu não perceber, daqui a pouco eu tô criando uma visão extremamente, sabe, nociva do meu companheiro por um fato que aconteceu, por um sentimento que eu tive ali naquele momento, mas que eu não soube fazer com que esses meus pensamentos fossem controlados e elaborados. Esse livro me ajudou muito a... Sabe quando você, assim, ouve uma palavra, aí você se sente magoada naquele momento só. Aí você começa a elaborar pensamentos sobre aquilo, vai discutindo, vai remoando, só na sua cabeça. E você vai criando uma situação e vai alimentando novos sentimentos, você vai sentindo coisas novas de novo. E aquilo faz você ter um rancor da pessoa, faz quando você encontra a pessoa de novo, você vem com 7 pedras na mão. Esse livro me ajudou a entender o que eu sinto e como eu quebro esse ciclo de alimentar pensamentos nocivos. Super te recomendo. E um dos meus queridinhos, que eu sempre falo pra vocês, porque o meu todo é marcadinho, é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro é um clássico, né? Ele foi lançado a primeira vez já tem quase 40 anos. E basicamente é você entender como reagir, como agir com a emoção certa, na intensidade certa,
no momento certo, para obter o melhor de você e o melhor do outro. A maioria de nós aprende muito bem na escola, matemática, né, álgebra, português, geografia, mas ninguém ensina pra gente ao longo da vida como gerenciar, como identificar e gerenciar as nossas emoções. E esse é o tipo de inteligência que justamente distingue aqueles relacionamentos que serão frutíferos, felizes e satisfatórios daqueles relacionamentos que serão aquilo que a gente chama de tóxico. A inteligência emocional, pra mim, assim, é a primeira coisa que a gente analisa para encontrar uma pessoa. E se a gente não teve essa percepção lá atrás, na hora de escolher, a gente já tá casado, já tá com a pessoa, tal, definitivamente é o tipo de coisa que a gente investe em aprender hoje. Aqui em casa a gente fala muito isso, que quando os nossos filhos estiverem em idade de se relacionar, certamente o que a gente vai ensinar para eles e o que a gente vai orientar para eles é olhar duas coisas. A primeira é se a pessoa tem inteligência emocional. Se ela sabe lidar de maneira adequada com as emoções, com a intensidade das emoções, com a adequação das emoções, e a segunda é a família de origem dela. Porque esses dois fatores fazem uma diferença tremenda, principalmente na hora que você mais precisar, que é a hora da crise, é a hora que vocês vão ter problema, porque quando tá tudo bem no relacionamento, tá tudo bem. Você precisa de tantas ferramentas para quê? Só que a nossa vida, ela é uma vida circular, entendeu? Ela é cíclica. Uma hora a gente tá aqui em cima, outra hora a gente tá aqui embaixo, uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá aqui. Uma hora tá tudo bem, outra hora tem muitas crises a serem administradas. E nessas muitas crises a serem administradas, eu preciso ter esse gerenciamento emocional. Eu acho que todo mundo deveria ler. Essas leituras são aquelas leituras que salvam um relacionamento. Salvam um relacionamento, sabe? E que muitas vezes a gente não faz por preguiça, por comodismo ou por não saber. Bom, eu não posso tirar sua preguiça e o seu comodismo, mas a ignorância em relação à existência desses livros eu posso tirar. Agora você já sabe desses livros que realmente fizeram muita diferença no meu relacionamento, que fazem diferença na maneira como eu educo os meus filhos e como a gente se comporta em tempos de crise e de bonança, né? Porque na bonança a gente constrói ali um sustentáculo para lidar com a crise. Se tem algo que realmente vale muito a pena você investir em família, é isso. Eu não sei se todos esses livros estão ainda disponíveis, não tem jabá aqui, vocês sabem que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma editora nesse sentido, então vocês vão ter que procurar para ver se todos eles estão disponíveis ainda, porque alguns acabam esgotando e daí você acha em sebos, acha em mercados assim, né, virtuais que tem livros usados. Mas eu realmente gostaria de deixar essas dicas para você investir mais no seu relacionamento. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo. Quero saber qual deles você já leu e por qual deles você vai começar a sua lista de leitura. Beijo grande para você, a gente se vê no próximo vídeo e compartilha esse vídeo com alguém. Conhecimento a gente reparte. Não esquece de deixar seu like, ele é muito importante para o canal. O comentário, o sininho, toda essa interação ajuda o YouTube a perceber que você tem interesse nesse conteúdo. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!